Bom dia, irmãos. Bom dia. Som, tudo funcionando direitinho? Muito bem. Irmãos, é assim, muita gratidão no coração que eu aceitei o convite da Bia para estar com vocês nesse penúltimo dia do ano, né? O último dia, portanto, de encontro oficial aqui com os irmãos, porque, como o reverendo já falou, não haverá nenhum trabalho para amanhã, portanto é o último dia que estamos reunidos aqui nesse templo. Aliás, que bênção, né, meus irmãos? Muita luta, projeto iniciado aí, eu lembro que eu ainda estava aqui com vocês, esse desafio de reformar esse templo. Aí a gente queria um templo novo, não é isso, Maurício? Queríamos um templo novo, fizemos a maquete e olha, tudo estava se encaminhando, aí mudou tudo, mas os planos de Deus são os planos melhores de todos, não é mesmo? Já estamos aqui com a nossa parte interna toda reformada. Está acontecendo que nem lá em casa. Minha casa por fora parece a mesma, por dentro a gente está indo lá mudando, reformando, né? Mas também vai chegar a hora de fazer a reforma externa. Estou vendo toda a preocupação com relação aos acessos, não é mesmo? Temos aqui espaço para cadeirantes, correto? Planejado. Então vejo também o trabalho feito com Libras. Quem sabe esse seja um ministério dessa igreja, né? Trabalhar para esses nossos irmãos que têm dificuldades de acesso, dificuldades de audição. Olha como Deus é bondoso em todas as coisas, né? Como Deus é bondoso. E assim nós estamos aqui com todo temor e tremor, meio enferrujados aqui, para ministrar essa aula para os irmãos aqui, não é mesmo? Estou vendo aqui, tem alguns rostos que eu me lembro, mas a igreja andou mudando um pouco nesse meio tempo. Ainda tem aquele costume dos irmãos ficarem para o fundo, não é mesmo? Isso não muda, os irmãos deveriam estar aqui mais próximos, né? Ainda mais com o tema que a gente escolheu aqui para essa nossa aula, né? Quem já me conhecia aqui? Vamos lá, levante a mão. Muito bem. E agora, quem não me conhece? Quem está me vendo pela primeira vez? Muito bem. Então deixa eu me apresentar. Sou presbítero Américo, fui membro do conselho dessa igreja por 10 anos e acho que mais uns 5 anos antes eu já estava aqui, já fui superintendente da escola dominical aqui. Então assim, a gente sempre que a gente tem um desafio de ministrar uma aula, a gente vai até a palavra de Deus, procura todos os elementos, estuda, e aí a gente traz aqui um pouco para compartilhar com os irmãos. E compartilhar é assim, a gente fala, explica e os irmãos ajudam, não é isso? O tempo todo ajudando com as suas referências bíblicas. Hoje eu estou com mais temor e tremor aqui, porque tem aqui o presbítero Hinaldo, pastor Maurício, reverendo Abel, que são assim bons bereanos, né? A gente está falando, eles estão verificando lá se está tudo certinho, não é mesmo? Reverendo Abel, meus parabéns, né? Mais um ano, menos um, depois de uma certa idade acho que a gente tem que contar para trás, né? Vamos fazer um Benjamin Button aí, né? Vamos contar o contrário, não é mesmo? Muito bem, vamos ver o nosso trecho escolhido. Seria no Evangelho de Lucas. Esse negócio aqui anda, né? Então vou andar com ele também. Pronto. Vamos ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos iniciar no versículo 25. Todos os dias, se a gente for ver na ordem planetária aí, né? Sol, Terra, Lua. Aliás, vocês viram outro dia? Quem teve a oportunidade de ver o planeta Júpiter lá do lado da Lua? Quem viu? Eu estava na estrada. Um pontinho. Então, era o planeta Júpiter, né? Ficou ali alinhado com a Terra, estava alinhado com a Lua, estava atrás ali e de repente apareceu. Eu estava na estrada, vindo de Taubaté. Eu olhei assim, aliás, estava vindo de Mogi das Cruzes, da comemoração de Natal lá. Aí a Sofia falou assim: pai, tem um pontinho do lado da Lua, o que é aquilo, né? Eu falei, alguma estrela, algum planeta ali mais vistoso, né? Só depois a gente veio saber que era um alinhamento ali da Lua com o planeta Júpiter, coisa bonita de ver, né? Então, nessa ordem planetária aí,
cada dia é igual ao outro, né? O planeta Terra está lá girando em torno do Sol, né? Então assim, um ano, o outro, é mais um ano que a Terra completou uma volta ao redor do Sol, né? Então assim, o dia, no dia 1º, vai amanhecer igual ao amanhecer do dia 31, não é isso? Mas nós convencionamos que a nossa vida é contada em anos, não é mesmo? Ah, olha, eu estou com 48, meu filho está com 14. Vocês viram o Victor? Que bonito, olha, que alto que ele está, não é mesmo? Tem que descontar uns 3 centímetros de cabelo, né? Mas meus filhos estão crescendo, né? Os nossos. E assim a vida vai passando. Então a gente convencionou, para nós essa questão de um ano que passa é muito importante. E aí todas as nossas coisas foram montadas em torno disso, né? A escola tem um período escolar, né? A igreja se planeja mesmo para um ano, não é isso? Aí você tem o superintendente da escola dominical para aquele ano, você tem o presidente, o vice-presidente do conselho. Então é importante que a gente aproveite realmente esse período para a gente fazer um balanço, né? Do que aconteceu, do que nós fizemos, como é que nós reagimos às situações, como é que nós planejamos e as coisas não ocorreram como planejadas, né? E principalmente ver a mão de Deus em tudo isso, não é mesmo? E por que não aproveitar esse penúltimo dia do ano para a gente lembrar das coisas mais importantes? Nós vamos lembrar assim, a gente faz muita coisa durante o dia, faz muita coisa durante uma semana, durante um ano, mas a gente tem que ter um norte, não é isso? A gente tem que ter um guia. É por aqui que nós vamos, né? As outras coisas são acessórias, não é mesmo? Olha lá, eu tenho aqui o meu almoço, tenho aqui meu arroz, feijão, meu bifinho, o resto é acessório. Se tiver uma Coca-Cola para acompanhar, não é mesmo? Refrigerante, um suquinho, se tiver uma sobremesa, eu não tiver de dieta, não é mesmo? Mas eu tenho o importante, está aqui o alimento, o básico, né? O nosso norte. E eu creio que Jesus nos ajuda muito com relação a isso, né? Então o que é mais importante para nós crentes? O que muda a nossa vida? O que faz a nossa vida diferente? Ou o que Deus deseja para nós, para que nós sejamos diferentes? Sendo diferentes, nós somos sal, não é isso? Nós somos sal colocado ali na panela para salgar a comida, não está guardado no armário. Enquanto ele está guardado no armário, não tem utilidade, não é mesmo? Agora, quando a gente mistura com o alimento, aí dá aquele sabor, né? É que nem a luz. A luz você também tem que colocar ela no local que... Os lustres da igreja estão aonde? Local bem visível. Não está embaixo do banco, não é mesmo? Então, o norte que Jesus deu. Então, teve um episódio da vida de Jesus. Jesus tinha aqueles inimigos declarados e velados, né? Havia aqueles que queriam ver Jesus tropeçar, eles queriam ver Jesus cair em alguma contradição. Sendo Jesus um mestre da lei, não era isso que ele era? Um mestre andarilho, assim que ele era para aqueles da época deles, né? Para alguns o reconheciam como Messias, mas para os outros ali ele era um mestre, alguém que leu muito, que se dedicava ao estudo da lei, né? Então vinham aqueles que também se dedicavam ao estudo da lei, que se consideravam os maiores da época, né? E gostavam dessa consideração, gostavam desses aplausos, né? De toda essa situação em que eles eram colocados como os doutores da lei, né? Então Jesus certa vez se encontrou com o doutor da lei. Vamos ler lá em Lucas 10, 25. E eis que certo homem, todos abriram aí já? Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, detalhe importante, esse homem então, na época, ele tinha uma consideração muito especial, ok? Porque ele passava o tempo todo lendo a lei, quer dizer, o Velho Testamento, a Torá, e ele passava lendo e interpretando, buscando desta lei vivências práticas para o dia a dia, como pautar todas as coisas do dia a dia em relação à lei, ok?
a lei, que no caso aqui seriam os 5 primeiros livros, ok? Porque naquela época era dividido em a lei, os escritos e os profetas, ok? Então ele era um doutor da lei, ele pegava as minúcias ali do Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, e ali ele estudava item por item, tá? Para poder, se perguntado, dizer como deveriam proceder nas coisas do dia a dia, ok? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, claramente esse homem, tá, era da corrente dos fariseus. Ele não era dos saduceus, porque os saduceus não criam em ressurreição, não criam em vida eterna, ok? Então era um fariseu. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Notem que Jesus inverte o jogo. Jesus agora quer saber então qual é a resposta dele. Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, olha, para esse intérprete da lei não tinha terminado o assunto. Ele ainda queria justificar-se. Perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3, Jesus arguindo o mestre da lei, qual destes 3, sacerdote, levita ou samaritano, te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, queremos mais uma vez, ó Deus, reconhecer que estamos em Tuas mãos em todas as coisas. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abençoe a nossa leitura, o nosso estudo, abrindo o nosso entendimento a mais preciosidades, ó Deus, da Tua Palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Creio que todos conhecem essa história de Jesus, né? Jesus não a colocou como parábola. Interessante, né? Jesus não... Quando é uma parábola, Jesus normalmente diz assim: lhes propôs uma parábola, né? É possível que essa... É que nem a história do filho pródigo, né? Nós não sabemos, pode ter sido uma história real, né? A verdade é que este fato aqui era um fato comum que acontecia naquela época. Então poderia ter sido um fato verídico, ter acontecido, ter sido alguém que era conhecido ou não, mas todos os elementos eram totalmente factíveis. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Nós temos aqui 2 pontos importantes nesse trecho que nós lemos, e desses pontos, outros subpontos. Nós vemos claramente aqui a questão da interpretação da lei, do ponto importante da lei, segundo que este doutor da lei entende como mais importante.
E nós vemos que Jesus também entendia esses pontos como mais importantes, porque em outras duas passagens, Jesus, ao contrário do que acontece aqui ele é arguido, ele responde com uma pergunta ao doutor da lei, e esse doutor da lei, por sua vez, diz que o entendimento dele do que é mais importante são esses dois mandamentos. Por sua vez, Jesus diz assim: perfeito, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Em outras duas passagens da Bíblia, que estão lá em Marcos e Mateus, Jesus é quem responde. Então Jesus está plenamente de acordo nessa primeira parte com relação a quais são as coisas mais importantes que resumem todo o ensinamento da lei. Então vamos lá. A lei, o que nós lembramos quando nós pensamos em lei de Moisés, nós lembramos assim da parte mais importante, que seriam os 10 mandamentos, não é isso? Então, quando falamos em lei, embora haja lá na lei uma série de orientações, algumas que eram perfeitamente cabíveis para aquele tempo, para aquela época, e outras que não são cabíveis atualmente, né? Mas nós vemos lá que o que é mais importante da lei são os mandamentos. Agora aqui, Jesus está concordando com o resumo da lei, e como eu mencionei em outros 2 trechos, é Jesus quem resume dessa maneira, que o mais importante da lei são esses 2 mandamentos. O primeiro dos mandamentos, qual irmão sabe me dizer, exceto os pastores, qual passagem aqui está sendo referida aqui? Qual passagem da lei? Em que livro, em que versículo, em que capítulo, em que versículo está aqui este primeiro mandamento? Amarás o Senhor, o Deus. Êxodo. Vamos abrir lá? Deuteronômio 5 também. Deuteronômio 6, 4. Então, claro, é o primeiro mandamento, não é isso? Amarás o Senhor teu Deus. Vamos abrir no Deuteronômio 6, 4? 6, 5, isso. Vamos abrir lá. Agora os pastores podem responder. Esse trecho do Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. 6, 5, exatamente. 6, 5. O trecho do Deuteronômio tem um nome judaico. Quem sabe me dizer qual é? Shema, exatamente. Todo judeu praticante recita esse trecho pelo menos 2 vezes ao dia. Se vocês já tiveram, desculpem, eu estou com um galinho difícil. Ali na cadeira para a direita. Alguém que teve a oportunidade de visitar uma casa de um judeu praticante ou um estabelecimento judeu deve ter visto no umbral da porta, no batente da porta, um rolinho afixado na diagonal. Vocês já viram isso? Alguém já viu? Meu Maurício? Então, João, ali está escrito em hebraico este versículo. Vamos ler? 6, 5. Quem abriu aí com voz bem potente, leia aí, por favor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos recitar juntos? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Irmãos, esse é o mandamento principal da Bíblia. Se algo tem que pautar a vida do cristão, é esse mandamento principal. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, assim, temos um objeto desse amor e uma forma como devemos amar. A frase tem essas derivações. Qual o objeto do nosso amor? Deus. Aqui está algo para a gente pensar um ano inteiro, não é mesmo? O objeto do nosso amor. Notem, Deus não aceita ser mal amado. Deus não deseja ser mal amado.
Deus quer o ponto mais importante, o centro das nossas vidas. Deus não é Senhor, Criador, soberano de todas as coisas? Essa posição dele em todo o universo, em toda a sua criação, não pode ser diferente na sua criatura. Deus está sendo coerente com relação a Ele mesmo. Vejam, Deus criou todo mundo, criou todo o universo, é Senhor de todo ele, e Ele também quer ser Senhor de nossas vidas. E como Ele tem que ser amado? Com todos os elementos com que nós podemos amá-lo. Com o nosso coração, não é mesmo? Nosso sentimento, a nossa alma, o nosso interior, né? Alma em grego é psique, não é isso? É com os nossos sentimentos, com todo o nosso psicológico, tem que estar voltado a Deus. De toda a tua força. E os fariseus, que gostavam sempre de acrescentar um pouquinho mais, mas eles não estavam errados aqui, lá no primeiro trecho, de nosso entendimento. Então assim, é interessante porque nós podemos entender a Deus, não é mesmo? Não na sua completude. Por isso, inclusive, que você tem que buscá-lo, e esse é o objeto de uma vida, de toda a vida que você tiver com Deus, mas de todo o teu entendimento. Então tem a ver com a alma, não é mesmo? A nossa alma não quer entender de tudo. Nós queremos buscar resposta para as coisas, né? O homem é insaciável com relação a buscar resposta para todas as coisas. Então, por que eu existo? Por que eu vivo? Como é que eu cheguei aqui? Não é isso? Então, o nosso entendimento tem que estar voltado a amar a Deus. Então, também nós não estamos falando aqui de amor à primeira vista. Não é isso? Nós não estamos falando aqui de bateu, apaixonei. Nós estamos falando aqui de um amor que é desenvolvido, não é isso? Nós temos que buscar essas nossas forças do entendimento, da nossa alma, de tudo que nós somos. Nós temos que buscar isso e ir amando a Deus. Quando Jesus respondeu ali, faze estas coisas e faze isto e viverás. Jesus está dizendo assim naquele tempo do verbo grego, como é mesmo, reverendo? Contínuo. Auristo, isso. Aquele verbo que quer dizer que nós não temos essa figura, nós temos que juntar palavras para dizer, faze continuamente, né? Fica fazendo estas coisas e viverás. Agora, notem uma coisa interessante. Nós já sabemos dessa verdade, não é mesmo? Acho que todos aqui, com muito tempo de igreja, com pouco tempo de igreja, nascidos ou não no lar cristão, tá? Já tiveram contato com isso. Já tiveram contato com o mandamento, né? Está lá logo no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, amarás, pois, né? Então é um amor de exclusividade. Então esse amor que você tem por Deus é um amor exclusivo. O amor que você tem por Deus, que é diferente de nós, não é mesmo? Nós somos criatura, Ele é criador. É um amor que você tem que ter especial. Agora notem uma coisa interessante. O segundo mandamento se volta para a criatura. Como ordem, está assim: primeiro amarás o Senhor teu Deus, depois ao próximo como a ti mesmo. Levítico 19 e 18. Vamos abrir. Levítico 19 e 18. Quem encontrou pode ler. Não te vingarás, nem matarás ira contra os filhos do teu povo,
Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem. Como complemento, no final desse capítulo, no finalzinho, versículo 34. Outro irmão leia, por favor. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Notem que a gente não deve guardar a ira, não é mesmo? Para com alguém. Nós estamos vedados de guardar rancor, ira com alguém. Porque o nosso amor para o próximo tem que ser como nós amamos a nós mesmos. Isso vira uma regra de ouro, não é isso? Qual que é a regra de ouro que Jesus menciona lá em Mateus 7,12? Os irmãos do lado de cá abram Mateus 7,12 e do lado de cá Lucas 6,31. Mateus 7,12, Lucas 6,31. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Muito bem, a lei e os profetas. A lei e os profetas fizeram o quê? Lembrar a lei. O povo se afastava da lei e os profetas lembravam o povo da lei. Um episódio, por exemplo, aconteceu lá com o profeta Jeremias. Na lei está dito que não era para você fazer escravo um irmão. E os hebreus estavam fazendo, os israelitas estavam fazendo seus irmãos de escravos. Então o profeta tem que ir lá e dizer assim: ó, vocês estão contra a lei que vocês professaram, vocês juraram seguir. Porque a lei diz lá que não fará escravo dentre os seus irmãos. E vocês estão fazendo os escravos. Então o profeta lembra da lei. O outro trecho, algum irmão daqui, por favor, dessa ala esquerdista. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Muito bem. Então o nosso amor ao próximo tem que ser naquele sentido de: olha, se eu martelar o meu dedo dói, então eu não vou martelar o dedo do irmão. É uma regra simples. Agora, o que eu noto de muito interessante é que tanto nesse trecho que nós lemos, como nos dois outros trechos em que Jesus menciona que realmente esta é a lei e os profetas, né, que estes mandamentos resumem a lei, os mandamentos estão em sequência. E no exemplo que Jesus deu aqui, porque o doutor da lei deu uma oportunidade para Jesus maravilhosa, para ele propor essa parábola preciosa para nós, não é isso? Ele deu ali a oportunidade. Jesus pegou um exemplo claríssimo de como deveria então ser a nossa reação a estes ensinamentos. Porque ele estava falando com um povo que já se julgava, não é isso? E Paulo gosta muito de falar isso. Se julgava melhor do que os outros, porque era um povo que não era como os outros, não era pagão, né? A palavra pagão veio surgir muito depois, mas o sentido é esse. Não era um povo que não ligava para Deus ou tinha muitos deuses, falsos deuses. Era um povo que tinha noção de que adorava o Deus verdadeiro, né? E seguia preceitos, e esses preceitos faziam com que eles não pudessem, por exemplo, andar mais do que uma milha no sábado. Não podiam vir com cargas para a cidade, entrar com cargas na cidade no dia do sábado, né? Várias minúcias, né? Que tinha que circuncidar o menino ao 8º dia. Eles eram rígidos nos princípios. E os fariseus especialmente, Jesus dizia assim, que eles gostavam de alargar os filatérios, né? Filatérios, gostavam de encompridar as franjas, que era obrigatório que o judeu andasse com franjas, né? Se vocês verem hoje um judeu praticante,
na rua, você vai ver que ele se veste com calça preta e camisa branca, via de regra, né? E o kippah, o solidel, né? E vocês vão ver aqui preso na cinta umas franjas, né? Então até hoje eles usam essa franja como indicação de que seguem a letra da lei, porque naquela época era um povo que tinha que se apresentar diferente, né? Os outros povos lá, os assírios, por exemplo, tinham aquelas barbas bonitas, né? Podadas. O judeu não podia aparar as pontas. Se vocês encontrarem, basta ir ali no Higienópolis, Santa Cecília, vocês andaram um pouquinho ali, né? Vocês já vão ver os judeus praticantes com chapéu e aquelas barbas, né? Que não são aparadinhas, porque são ordens da lei. E eles seguiam com minúcias essas ordens da lei. Para eles, como disse aqui a nossa irmã, aqui esses detalhezinhos eram importantíssimos. Se está lá na palavra, não comerás o cabrito cozido no leite da sua mãe. Eles não comem carne e leite na mesma refeição. Estrogonofe não pode. É carne e leite. Então essas minúcias eram seguidas. Alguns judeus mais radicais têm as bocas do fogão, tem uma boca que é para preparar leite e outras que é reservada para preparar o leite, e as outras podem preparar carne. Então eles eram muito preocupados com essas minúcias. Mas aí Jesus propõe uma história para ver se o que era mais importante, as minúcias ou o que Deus realmente desejava. Porque notem uma coisa importante. Lá no começo do Êxodo, bem no começo do Êxodo, vamos ver lá se eu acho o versículo direitinho. Quero lembrar aqui o trecho, algum irmão pode achar para mim, onde diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. 2:22 em diante. 2:22. 2:23. Leia, Maurício, por favor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E veio em socorro o seu povo, não é isso? Todo o desenrolar do Êxodo está aí. Deus ouviu o clamor, o gemido do povo, né? O povo estava lá arcando na escravidão, e Deus se voltou para o seu povo. Se voltou para aqueles que inclusive são pecadores, são contra a sua própria natureza. Então eu vejo esses dois mandamentos com uma conexão muito importante. E eu vejo Jesus aqui nessa história que ele está contando, ok? Porque dos elementos que não deram socorro ao samaritano, 2 eram especiais, deveriam ser pelo menos, né? Eram especiais praticantes das minúcias da lei, né? Dos detalhes da lei. Mas o que diz ali na história? Eles passaram de largo. O ferido estava lá, eles passaram por outro caminho. Eles não se chegaram a ele. Vamos ver alguns detalhes aqui dessa história para a gente entender um pouco mais a importância de que a gente siga esses 2 mandamentos. Então, o que estava acontecendo ali? Alguém, nós não sabemos se era judeu, se era gentil, estava na estrada de Jerusalém para Jericó. Essa estrada, inclusive fala, né? Descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada é a estrada que vai chegar lá no Mar Morto. A maior depressão, quem estuda geografia na escola, a maior depressão natural do planeta Terra, não é isso? Acho quase 500 metros lá.
abaixo, né? Porque o Mar Morto já foi um mar grande, né? Bem maior do que ele é atualmente, né? Mas ele foi reduzindo o seu tamanho porque ele não tem saída, né? O Mar Morto não tem saída, e é alimentado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá nas montanhas do Líbano, vem lá, passa ali dividindo a Terra Santa ali e deságua no Mar Morto. O Mar Morto está reduzindo cada vez mais. Por que é morto? Porque tem tanto sal que você até boia sem... Você boia sem boia. Não é isso? Você pode conhecer lá, visitar lá, tomar banho lá, você boia assim naturalmente, porque a densidade do teu corpo, né, é menor do que a da água salgada, né? Então aquele caminho descia, né? No passado o reverendo Martin Luther King Jr. e o seu pai, não preciso falar o nome, né? É Martin Luther King, né? Seu pai chegaram em Jerusalém, alugaram um carro e desceram. Mais tarde, o reverendo Martin Luther King Jr. escreve, dizendo assim, que em poucos minutos eles desceram de 640 para 258 metros. É uma estrada sinuosa, né? Vem naquela descida, pedregosa, tá? Então, naquela época que se descia com mula, até a mula ficava com medo, né, de descer aquele caminho. E era muito propício para salteadores se esconderem e fazerem um ataque rápido, sem chance de defesa, né? Obviamente se andava armado, com arma branca, obviamente naquela época, mas não dava nem tempo de você reagir, né? Flávio Josefo, que foi um escritor judeu, escreveu sobre os costumes da época e tem várias histórias da época, diz que Herodes demitiu 40 mil empregados do templo. E esses empregados do templo, eles se tornaram salteadores, porque não tinha mais o que fazer. Não tinha política social. Eles iam, até assisti a um programa recentemente no Discovery. Se você não tivesse emprego, você provavelmente ia ou mendigar, né, ou você iria se tornar um ladrão salteador. Então estava apinhado, era um caminho realmente perigoso, né? E existia um trânsito, outra coisa importante, existia um trânsito de sacerdotes e levitas, porque Jericó se tornou uma base onde os sacerdotes ficavam enquanto eles não estavam ou estudando ou estavam a serviço em Jerusalém. Era exatamente o que aconteceu com o sacerdote. Ele estava retornando do seu turno de serviço, né? O serviço era por turnos, ok? Então ele tinha ido para Jerusalém, lá ele tinha se colocado na posição de intermediador da aliança, não é isso? Porque o sacerdote fazia isso, ele fazia os sacrifícios, não é mesmo? Para que as pessoas expiassem os seus pecados ali, aqueles animais que eram sacrificados, e elas tinham que fazer isso por meio do sacerdote, não é isso? Então aquele homem estava naquele caminho, provavelmente ele era um mercador, ele tinha alguma coisa a fazer em Jericó, e ali ele foi tomado de assalto, né? E os bandidos bateram sem dó, né? Deixaram ele semi-morto, com muitos ferimentos, numa época que não tinham muitos recursos, não é mesmo? Quem sabe ele tivesse ali um traumatismo craniano, coisa do tipo, ele estava ali caído como morto. O apóstolo Paulo, num episódio também, aconteceu o mesmo, né? Bateram tanto nele que ele estava ali semi-morto. Aí um personagem está vindo, né? Então temos um personagem aqui da história, que é o comerciante. Temos o outro personagem, que é o sacerdote. Então o sacerdote, como eu expliquei, é uma personagem importantíssima ali para toda aquela adoração religiosa que acontecia em Jerusalém, né? Era realmente quem mais entendia de lei ali. Ele era obrigado a entender todos os detalhes da lei, não é mesmo? Como diz lá, descia um sacerdote, não é mesmo? O sacerdote não tinha desculpa para não conhecer não só o mais importante da lei, como estes mandamentos que nós lemos. Nós lemos no livro da lei, nós lemos lá no Levítico, não é mesmo? Nós lemos lá no Êxodo, Deuteronômio. O sacerdote tinha conhecimento de todos esses detalhes.
Mas ao ver ali aquele homem ferido, ele fez uma distinção. Ele não era alguém para quem eu deveria me aproximar. Tampouco o levita. O levita, que era correlacionado no serviço do templo, era um homem que cuidava de todas as coisas no serviço do templo. Era de uma tribo especial, né? Até hoje, nas sinagogas judaicas, são feitas, se não me engano, 10 ou 12 leituras da palavra de Deus num serviço. A primeira leitura é para alguém com o sobrenome Cohen, que sabe-se que é da linhagem dos sacerdotes. A segunda é para alguém da tribo de Levi. E as outras leituras podem ser feitas pelos homens comuns. Então esses dois homens tinham posição proeminente, tanto no serviço dos sacrifícios, sacerdote, existia até o sumo sacerdote, quanto os levitas que estavam ali cuidando de todo o abastecimento do templo, o serviço do templo, não é mesmo? Agora, Jesus vai dar um tapa com luva de pelica aqui, porque ele vai falar do terceiro personagem, que é um samaritano. Então, quando Jesus disse um samaritano, posso garantir para vocês que arrepiou o intérprete da lei. Porque era uma rixa, era uma briga já secular que existia, né? Os judeus não se davam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram um povo sincretista, um povo misturado. O judeu não gostava de mistura racial, que é o que acontecia com os samaritanos, porque quando o Reino do Norte foi invadido, o dominador fez justamente isso, fez a mistura. E eram duas misturas que o judeu não aceitava. Era a mistura racial e o sincretismo religioso. Então para eles era um povo que eles tinham um especial asco. Tanto que em outro episódio do Evangelho, quando quiseram rebaixar Jesus, disseram para ele assim: não te dizemos que tu és samaritano e tens demônio? Então essa questão histórica, essa briga histórica existe até hoje. Porque existem samaritanos lá que adoram no Monte Gerizim, e até hoje existe essa briga histórica entre judeus e samaritanos. Então Jesus quis aqui deixar bem claro que aqueles dois homens que tinham uma obrigação religiosa de cuidar daquele homem, de atender aquele homem, não o fizeram. Então a palavra que vem à nossa mente maior é omissão, não é isso? A gente pensa em omissão. Eu já entendo aqui que era um propósito de omitir. Eles não se omitiram porque eles não quiseram mesmo auxiliar. Sobre essa visita que Martin Luther King fez a Jericó, ele comentou mais tarde que os dois, o sacerdote e o levita, pensaram assim: se eu parar para ajudar este homem, o que se sucederá, o que acontecerá comigo? Porque o caminho era perigoso. Embora os sacerdotes, os levitas, de certa forma, os ladrões não gostassem de atacá-los, né? Eles gozavam de uma certa proteção natural, não é isso? O caminho era perigoso. Não era o natural. Ele estava lá de serviço no templo, ele queria voltar e descansar. Então Martin Luther King pensou isso, né? Que se passou na cabeça daqueles dois: se eu parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer comigo? Já o samaritano deve ter pensado assim, no entendimento de Luther King: se eu não parar para ajudar esse homem, o que acontecerá com ele? Ele tinha a mentalidade, Jesus quis mostrar que a mentalidade do samaritano era voltada àquele a ajudar. Porque notem,
o samaritano teve que fazer várias coisas ele teve que interromper o seu trajeto. Se ele fosse um comerciante, ele já estaria perdendo dinheiro, porque durante o tempo que ele estaria ali ajudando, ele não estaria seguindo o caminho para poder vender suas mercadorias. Então ele usou ali de vinho e azeite. Eu tinha uma imagem, os irmãos lá, vê se mostra a imagem aqui, um vitral de uma igreja, que vocês não vão conseguir ver, uma igreja na Europa, a igreja de São Eutrópio. Está lá a imagem do samaritano, né, acudindo o homem. É que aqui realmente a gente não vai conseguir ver os detalhes, né? Mas vocês podem ver, se vocês procurarem Good Samaritan na Wikipedia, vocês vão ver essa imagem, um vitral maravilhoso, lindo, né? Que tem alguns elementos importantes. Então tem lá o portal de Jerusalém no fundo, alguém seguindo o caminho pelo portal de Jerusalém, né? pela estrada, chegando em Jerusalém. E o samaritano está ali com uma bolsa que aparece ali o vinho e o azeite, né? Que ele usou para tratar ali dos ferimentos, né? O livro de Isaías fala lá, Isaías 1:6, fala lá que o azeite era usado para tratar, amolecer os ferimentos, né? Porque o sangue coagula e aí ele contrai, né? Então aquilo fica dolorido, né? Sujo, tal, com terra. Então o azeite ele é o recurso que se tinha na época, irmãos. Não tinha antibiótico, né? Então tinha que se usar os recursos naturais, né? Tem que se usar os antibióticos naturais. O vinho, né, que tem álcool, desinfeta, né? Então o viajante usou disso que era inclusive alimento para ele, né? Numa viagem, né? Ele poderia até ficar sem alimento, porque ele estava usando aquilo na viagem, e ele usou aquilo para tratar daquele homem com o qual ele não tinha vínculo nenhum, não é mesmo? É interessante que é tão simples, né? Ele se aproximou. O próximo é porque ele se aproximou. Em vez de seguir ao largo, aumentar a distância, ele se aproximou, né? E aí ele não só cuidou um pouquinho ali, deixa eu dar uma ajudinha aqui, seguir ao largo aqui, né? Não vou ser tão ruim assim, né? Se eu dar uma tratadinha aqui, depois... Não, ele parou, tratou dele ali, deu o primeiro socorro, né? Colocou ele sobre o próprio animal, não é mesmo? Seguiu até uma hospedaria. Ali na hospedaria ele tratou dele. Quando ele viu que ele já estava se recuperando, ele chegou para o dono da hospedaria e disse assim: olha, estão aqui 2 denários. Denário quer dizer literalmente salário de 2 dias, tá? Então está aqui um dinheiro aqui para você cuidar dele se faltar alguma coisa, tá? Para cobrir aqui a hospedagem, faltar alguma coisa, né? Mas está aqui meu cartão de crédito. É isso? Mais ou menos isso, né? Porque se precisar de mais alguma coisa, põe na minha conta, que eu vou passar depois, né? Deu lá um cheque em branco, deixou o cartão de crédito com a senha, né? Se faltar alguma coisa, você pode cuidar dele, que mais tarde eu passo aqui e vou tratar dele, né? Aí, depois que Jesus propôs isso, Jesus mesmo perguntou para o intérprete da lei: então, quem você acha que foi o próximo? Quem foi o próximo? Olha como Jesus se volta aqui, ó. Qual desses 3 te parece? Jesus está querendo saber a resposta do doutor da lei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Notem que o doutor da lei não respondeu assim: foi o samaritano. Eu não quis nem mencionar, né? Foi o samaritano. Disse assim, foi o que usou de misericórdia para com ele. Porque a misericórdia é o sentimento mais, vou dizer assim, mais importante, ou que mais nos salta aos olhos de Deus, né? Porque é quando Deus se volta para aquele, né, coração voltado para o miserável, né? Coração voltado, misericórdias, né? Um coração voltado para o miserável. Então, quando essa lei está sendo aplicada,
de amar ao próximo como a si mesmo, você está mostrando que o sentimento de amar a Deus é importante para você. Porque Deus você não vê, não é mesmo? Mas o próximo você vê. Está aqui do teu lado, está precisando, tem necessidades, todos nós temos. Eu tenho as minhas, quem está ao meu lado tem as suas necessidades, mas a gente se volta ao próximo, porque se Deus se voltou para nós, então eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo eu vou amar como a mim mesmo. Porque Deus também é uma relação que há entre os dois mandamentos importantíssima. Que é uma continuidade natural. Se realmente você ama a Deus, faz sentido você amar a Deus e se comportar como aquele sacerdote, aquele levita se comportou? Então Deus, quando o seu povo clamou lá, olha, eu sou escravo aqui, estavam fazendo as suas orações, Senhor, tem piedade de nós, a gente faz tijolo o dia inteiro, chega à noite, tem um pão seco para comer, tem piedade da gente. Deus se voltou para o seu povo. Deus passou a pensar no seu povo, passou a trabalhar para que o seu povo fosse liberto, passou a usar de toda aquela inteligência que Deus usou, endurecendo o coração do faraó, usando de Moisés e de Arão, não é mesmo? Então nossa atitude tem que ser, então vamos amar a Deus. E como expressão desse amor que nós temos por Deus, ao próximo, como a nós mesmos. Então tem que ter amor por mim mesmo. A gente vive dizendo, o cristão tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, não deve fumar, beber, tem que se cuidar bem, fugir dos excessos, dormir no horário, descanso é importantíssimo, se alimentar corretamente. Olha, meu pai chegou nos quase 97 e tinha uma coisa interessante, obviamente não fumava, não bebia, caminhava todo dia. São Carlos, quem conhece São Carlos aqui? Então, São Carlos é assim, uma montanha e outra montanha, são duas colinas, Então ele saía de lá de casa, subia uma, descia, subia de novo, estava no correio. Aí voltava, antes do almoço ele já tinha voltado, já tinha caixa postal, Quem nem sabe o que é caixa postal hoje em dia, Eram os escaninhos lá no correio que você recebia a sua carta. Então ele já tinha pego a correspondência, mas era regrado com relação à alimentação. A alimentação era no horário. Horário para tomar café da manhã, horário para almoçar. Se alguém aí tem alguma coisa contra café, ele tomou café e vários, entendeu? Então esquece, café não faz tão mal assim. Então quem tem problema de estômago. E aí chegava à noite, era o jantarzinho, que era o repeteco do almoço, entendeu? Mais uma ceiazinha antes de dormir, pouquinha coisa. É assim, sem exagero, sempre naquele horário. Então nós temos que ser regrados, buscar aí as nossas alimentação no horário certo, não é mesmo? A gente tem que cuidar de si mesmo. Porque também eu vou cuidar do outro, não cuido de mim mesmo. É bem verdade que muitos cristãos se desgastam em cuidado com o próximo, Se desgastam. Os missionários que estão lá no exterior, sofrendo muitas vezes problemas psicológicos, angústia. Vocês lembram a Esther, quando esteve lá na Guiné-Bissau, veio para cá porque estava explodindo bomba a 500 metros lá de onde ela estava, Voltou para cá, precisou de tratamento, porque é complicado. Aqui no Brasil a gente não sabe o que é isso. Vocês sabem o que é explodir bomba? Tem bombinha de São João aí, não é bomba para sair pedaço de gente para tudo quanto é lado, Então, a gente tem que ter esse cuidado com nós mesmos. Mas esse cuidado é da mesma medida que nós temos com o próximo. Não é cuidar excessivamente de mim e o próximo deixa de lado. Senão seríamos uma nação de egoístas, Cada um cuida de si. É o famoso ema, Cada um com seus problemas. Feio. Então, o cuidado,
A ordem é essa: a gente ama a Deus com toda a nossa força, mas não é Deus lá, eu estou amando a Deus aqui, olha, fiz o meu serviço, fui na igreja e agora tem alguém necessitando, eu passo de lado, eu não me aproximo, eu não chego lá. Por isso que a igreja, por exemplo, tem que viver missões, porque viver missões é ir ao encontro do necessitado, a necessidade maior de salvação, mas é cuidado humanitário. Hoje, a forma que nós temos de ir em muitas nações é com cuidado humanitário, né? É ir lá se propor a ser voluntário, médico, dentista, né? Vendo Ricardo Gutierrez, por exemplo, vai entregar assim o seu trabalho, né? Cuidados médicos, dentários, né? Muitos trabalhos, muitos hospitais, né? Alguns inclusive com o nome de samaritano, né? Porque samaritano virou um exemplo daquele que se volta para, né? Para finalizar, irmãos, tem um estudioso cristão chamado Adam Clarke, que ele fala com relação ao entendimento, a esse mandamento, né? Esse mandamento de ouro para nós, né? De amar ao Senhor nosso Deus. Ele diz que esse mandamento tem 10 itens no entendimento dele. Em antiguidade ele é tão antigo quanto o mundo. Ele está gravado originalmente na nossa natureza, porque nós fomos criados para amar a Deus. Deus nos criou em amor e fomos criados para amá-lo. Não é isso? Em dignidade, ele diz que é direta e imediatamente procedendo de Deus. Então é um mandamento que vem de Deus, né? Por isso é um mandamento digno, né? É um mandamento que dá dignidade devida a Deus, né? E nos torna dignos adoradores de Deus, né? Em excelência, ele diz que é o mandamento da nova aliança, né? Porque Jesus procurou o que no seu ensinamento, por exemplo, do Sermão do Monte, né? Dar um entendimento mais aberto, mais abrangente ainda aos mandamentos que eram lá de milênios, não é mesmo? Então é o mandamento da nova aliança, né? O verdadeiro espírito da divina adoção, né? Em relação à justiça, porque ele recebe a Deus o seu dever, né? E ele o prefere sobre todas as coisas e assegura a ele a superioridade, né? Deus superior sobre todas as coisas, o nosso amor a ele sobre todas as outras coisas, né? Suficiência, né? Ele diz assim que ele é por si capaz de fazer o homem santo nessa vida e feliz no porvir, né? Com relação aos frutos, ele diz que é a raiz de todos os mandamentos e é o completar da lei. Com relação à virtude e eficácia, porque é por ele que Deus reina no coração do homem. Então é seguindo esse mandamento que Deus vai reinar no seu coração, no meu coração, né? E ele é e dessa forma que o homem se torna uno com Deus. Não é isso? Então Jesus declarou que ele e o Pai eram um. E esse é o desejo de Jesus para conosco. E quando a gente ama, a gente se torna um. Não é mesmo? Com relação à extensão, ele diz que, esse mandamento não deixa nada para a criatura, senão aquilo que se refere ao próprio Criador. Então a extensão desse mandamento é assim: tudo que é referente à minha vida, mas que está voltado a Deus, significa amor. Tudo, né? Com relação à necessidade, ele diz que é indispensável. Esse mandamento é indispensável para o cristão. E com relação à duração, ele diz que esse mandamento tem que ser contínuo na terra e nunca interrompido no céu. Então esse mandamento reflete na terra o que já existe nos céus. Isaías, na teofania, não viu Deus sendo adorado por todos os seus anjos? Nós adoramos a Deus quando então nós temos Deus como centro, Deus como objeto do nosso amor.
Então, se tem algo na nossa vida que está tomando o nosso tempo, tirando o nosso rumo de Deus, isso tem que ser retirado. Porque nós temos que nos voltar para Deus como centro de todas as coisas. Só que não faz sentido Deus ser o centro de todas as coisas. Mostra que eu não estou seguindo isso, se isso não está mudando o meu coração em relação ao meu próximo. Se o seguir este mandamento, entre aspas, não muda o meu coração em relação ao próximo, então tem alguma coisa errada. Eu estou sendo parcial, eu não estou dando atenção plena, porque o que Deus quer é isso. Jesus então disse que esta é a regra de ouro. Então eu vou fazer para o meu semelhante o que eu gostaria que fosse feito a mim. Então perceberam como as nossas vontades, na grande maioria delas, são corretas? Nós queremos conforto, nós queremos ter alimento, ter vestes, não é isso? Nós não queremos nos cansar excessivamente, nós queremos ser amados, coisa boa, né? Ser querido. Então essas coisas boas que nós queremos para nós não temos que querer só para nós temos que querer para o nosso semelhante. E aqui eu, finalizando, faço uma observação. Tocou o primeiro sinal, né? Eu queria lembrar aqui, fazer memória, né? Um tio meu, o tio mais velho, né? Era o tio Belarmino, depois do meu pai, Davi. Ele era um homem que ele refletia isso aqui. Era impressionante. Era um homem que vivia, a mentalidade dele o tempo todo estava para auxiliar o próximo. Se alguém viesse na casa dele, ele morava lá na cidade de Governador Celso Ramos, né? Uma cidade, creio que atualmente não seja tão pequena assim, e hoje é uma cidade turística, tem praias maravilhosas lá, e é próxima da ilha de Santa Catarina. E quem passasse ali na casa dele, se ele tinha ali uma fruta ali na fruteira, a pessoa passou ali e deu, tudo bem, seu Belarmino, não sei o que e tal, estava indo embora, ele, peraí, leva uma mão, dava uma mão de presente para ele. A pessoa passou ali e tal, ele tinha um cachinho de uva ali, peraí, a pessoa estava indo, leva, não precisa, seu Belarmino, não, leva. Ele estudou medicina homeopática para poder ter o que tratar das pessoas que iam lá procurá-lo. Era impressionante. Ele teve um tumor, desfigurou de certa forma, porque inchou aqui no crânio, e ele foi ser tratado em Florianópolis. Lá em Florianópolis, ele demorou um certo tempo, foi operado e tudo mais, e depois terminou o tratamento, o médico chamou e disse assim: Belarmino, olha, eu tenho uma boa notícia para o senhor está plenamente curado, né? O senhor vai ter alta, o senhor poderia ir embora hoje. Mas há um detalhe, viveu quase 104 anos. Mas o senhor pode ficar aí até amanhã, porque amanhã, além dos médicos que estão aqui, estarão outros médicos também, nós vamos ficar, vai ter aqui a troca do plantão, mas a gente quer fazer uma despedida para o senhor. Sabe por quê, senhor Belarmino? Porque enquanto o tempo que o senhor esteve aqui, o senhor se preocupou mais com os outros do que com si mesmo. O senhor cuidou de todo mundo. O senhor deu amor para todo mundo aqui. Até aquele velhinho que não tinha mais nem vontade de viver, ele está se recuperando. O senhor ia lá conversar com ele, porque ele se preocupava mais com o conforto do próximo, com o seu próprio conforto. Ele estava lá no hospital sendo tratado e cuidando dos outros. Diz que no dia seguinte todos os médicos estavam ali, enfermeiras, para se despedir dele. Era um homem que vive. Eu tive essa oportunidade de conhecer uma figura assim. Todos os que conheciam ele eram impactados por essa naturalidade com que ele se aproximava dos outros. Então assim, a nossa vida, irmãos, é isso. É viver para Deus e para quem Deus ama. Quem Deus ama? Deus ama a todos.
né? Deus quer o bem de todos nós, não é mesmo? Deus trabalha o tempo todo para que nós vivamos bem. Então nós temos que ser os instrumentos dele para com isso, para que a gente viva esse mandamento, não é? Para que esse mandamento que está aqui, ele saia da Bíblia, né? Ele não está lá escondido, ele sai da Bíblia e nos dá um guia para a nossa vida, não é mesmo? Que essa seja uma preocupação nossa, né? Um pensamento nosso, quando a gente voltar a ler de novo esses trechos, né? Que seja um pensamento para guiar aí a nossa vida. Agradeço as orações dos irmãos, tá? Que têm feito por mim, pela minha família. Continuem orando o tratamento da Sofia, orem pela minha empresa. Todo empresário no Brasil tem seus percalços, né? Orem pela minha saúde, né? Continuem orando, agradeço a oração de todos e posso garantir, estou lá do outro lado da cidade, mas sempre penso em vocês. Toda vez que puder estar aqui com vocês, sempre fico muito feliz em vir aqui. Amém? Um bom domingo a todos.